O governo Bolsonaro escondeu o caso de homem detido em Cancún acusado da morte de Marielle. O que é que aconteceu? Aconteceu que ele não pôde entrar, porque estava, segundo as autoridades internacionais, acusado de participação no assassinato de Marielle. Ele não pôde entrar e começa todo o envolvimento de governo brasileiro. O Itamaraty passa a acompanhar isso de perto. O advogado do cara que foi detido lá entra em contato com o cônsul-geral do Brasil no México, que era o Vanja Campos da Nóbrega. Aliás, esse sujeito tem que ser localizado e ouvido. Por quê? Né? E esse cônsul-geral do Brasil faz todos os trâmites para que esse cidadão, que tinha um alerta internacional, pudesse retornar, ser repatriado ao Brasil. Ora, se ele é acusado de participar do assassinato, tinha que ser preso, na minha modesta opinião. Mas não. A companhia aérea, era a Copa Airlines, mandou ele de volta para o Brasil no dia 27. Foi 23. No dia 27 ele retornou ao Brasil. 4 dias depois. Dele, né, Chico? Até agora, a gente não sabe quem é o sujeito. Não foi ouvido oficialmente pela PF, nada. Não se sabe. O que se sabe é que a agência pública chegou a essas informações, o Bruno Fonseca obteve essas informações com base já no governo Lula, na lei de acesso à informação. Então chegou a essa informação. Mas o nome dele permanece oculto, não é do conhecimento de ninguém, ele está guardado, e muito bem guardado, não é? Ele foi repatriado. E o que a gente vê nisso aí, desde o começo, desde que surgiu essa história do assassinato de Marielle, o Itamaraty, durante o governo de Bolsonaro, veio atuando em todos os países para que o caso fosse minimizado e abafado, né? Inclusive a ministra, se é que pode ser chamada aquilo de ministra, né? Damares Alves, aquela que sobe em Goiabeira, ela subiu à ONU e foi falar na Comissão de Direitos Humanos da ONU e perguntaram à tal da Damares, a pastora ensandecida, sobre o que ela tinha a dizer sobre a morte da Marielle. E ela, ironicamente, disse: mas que bobagem, morre tanta gente no Brasil, por que vocês querem saber logo dessa? Ministra dos Direitos Humanos, né? Vê Jesus em Goiabeira, vê entidades, mas não vê o que está debaixo do nariz, que é um assassinato de uma militante pobre e de prestígio agora internacional. O embaixador do Brasil na França, havia uma solenidade na França para a qual embaixadores foram convidados, e ele ficou sabendo que iriam falar do assassinato de Marielle também. E ele recebeu a orientação do governo Bolsonaro para não comparecer e esvaziar a história. Quer dizer, tem sabe, como é que a gente vai dizer? Tem uma caveira de burro enterrada aí, que você não pode chegar, você não pode descobrir o que é que está por trás, né? Foi um caso muito, para usar um verbo que cabe aí, muito embarreirado, né? Muito Polícia Civil do Rio de Janeiro segurou muita coisa, queriam jogar para a Polícia Federal, o governo do Rio gritava, assim, foi muito atrapalhado, né? Essa investigação ela foi atrapalhada desde o primeiro momento. Pessoas que poderiam contribuir falando são ameaçadas. Um cara é morto, mas teve confronto, não teve confronto. Quer dizer, tem uma história vários cadáveres, vários arquivos mortos. Essa história não pode seguir adiante. Por quê? Não sabemos. Eu até não ouso dizer, não, porque os Bolsonaro estão metidos no crime. Possível ele adorava a morte, ele queria matar 30 mil, ele queria matar... Possível que ele tenha envolvimento? Pode ser. Eu até não acredito. Eu acho que há outros esquemas aí que não chegam nem à família Bolsonaro. Mas é nítido que ele tinha relações com o vizinho. Com proximidade. Tem o caso do porteiro, Chico, até hoje, que foi na gestão do Moro no Ministério da Justiça, que foi a única ação do Moro foi perseguir esse porteiro, de modo que ele está desaparecido até hoje. Quer dizer, saiu de circulação com medo da carga do governo Bolsonaro em cima desse porteiro do Vivendas da Barra, portanto, o condomínio de Jair Bolsonaro. A pressão foi tão pesada a partir do Sérgio Moro que esse porteiro desaparece, ele vaza de lá, ele perde o emprego e ele sai de circulação porque sofreu essa carga aí para evitar qualquer falatório em relação a esse caso. Pois é.
Então tentam abafar o caso, a gente quer saber quem está por trás disso, né? Quem foi o mandante dos sicários, dos assassinos contratados, quem foi o mandante, porque a história ainda tem que ser descoberta. Está aqui, a agência pública descobriu esse incidente no México através de um pedido de acesso à informação enviado ao Itamaraty, agora, durante o governo Lula, mas um ponto segue oculto. A identidade do homem que foi impedido de seguir viagem a Cancún. Está aí. Chamem o cônsul-geral do Brasil no México, não sei se ele ainda é, Vanja Campos da Nóbrega, para ver se ele explica por que ele entrou na parada e facilitou a volta desse provável participante dos assassinatos de volta ao Brasil e não pediu às autoridades mexicanas que o prendessem em flagrante.